Vamos lá, pessoal? Vamos começar. Santo de casa faz milagre, 8 horas em ponto. Nossa segunda live aqui da Estilo de Aprender. Isto não é uma live, na verdade. Nossa segunda não live da vida. E hoje é um prazer estar aqui com duas mães da escola, da Estilo, mães que estão no ensino fundamental e que estão também na educação infantil. A Suzana, que já é mãe... Quanto tempo, Suzana? 2013. Foi 2013 que a Sara entrou. 2013. A Suzana é mãe da Sara e da Sofia, como está aí no quadradinho. E a Cássia é uma mãe recente, que olha só que sorte grande, ela tirou o bilhete da loteria. A Cássia, que é a mãe do Tomé, entrou esse ano na escola. Primeiro ano de pandemia. Ano de pandemia, né? Que momento, né, para entrar na escola, né? Momento. Mas olha, eu queria agradecer a presença de vocês duas aqui, queria agradecer também a presença de todo mundo que esteve na primeira live da semana passada, com a Mari e com a Vivi, e vamos tocando esse barco, falta menos agora para a gente voltar às nossas vidas. E aí a gente vai falar hoje um pouco, dos nossos perrengues, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, daquilo que se aprende e daquilo que a gente quer manter longe de nós nesse momento da pandemia. Assim, hoje é uma experiência para além da escola, é uma experiência de casa para a escola, não da escola para casa. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre as coisas como as coisas funcionaram nesses março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, quase 9 meses de gestação do virtual. Vai todo mundo parir no final de outubro uma tela de computador, né? Eu queria começar, Cássia, você que chegou agora na Estilo, recentemente na Estilo, me conta essa experiência, assim, como é que é isso, né? Porque você escolheu o Estilo por algum motivo, provavelmente aquecida pelo nosso quintal, pelas nossas relações, pelas coisas que a gente vive, e de repente isso foi tirado de você. O que sobrou ou o que sobra quando não existe o contato corporal, a relação? Acho que bem, estava pensando nisso, né, Marcelo? A gente escolhe a Estilo por conta do quintal e de tudo isso, do espaço físico que a gente se apaixonou, mas também numa aposta de que o Tomé, a gente podia estar mais distante do Tomé, né? Então a gente estaria mais distante da escola, mais distante do Tomé, né? Não era mais uma escola como a que ele frequentava, que era um quintal, onde tudo era muito pertinho, a gente sabia de tudo que acontecia, tinha foto de tudo. Então o primeiro mês foi um mês de se adaptar a essa distância, e aí quando a gente pensou, não, agora tudo bem, a gente está mais distante, tudo bem, pum! Veio a pandemia e a gente nunca esteve tão perto da escola. De repente, a escola estava dentro de casa e a gente falou, uau, né? É o oposto, completamente oposto, assim. Ao mesmo tempo, foi muito interessante ver naquele primeiro mês que foi férias, né? Que a gente ficou pensando, como vai ser para uma criança de 2 anos, o Tomé tem 2 anos, essa distância, porque para as maiores a gente imagina que tenham as referências, né? Como vai ser para o Tomé? Ele perguntava todo dia, hoje eu vou para Estilo? Hoje eu vou para Estilo? Hoje eu vou para Estilo? E eu tentando explicar que não, mas essa questão do tempo muito difícil de explicar, né? E aí o que a gente foi conseguindo fazer foi trazer algumas referências que a gente sabia que ele tinha. Então o calendário, que era na época que a gente achava que seria só um mês, então esse mês vai passar, vamos marcar no calendário, né? E como ele trazia muitas coisas da escola, ele foi o ano que ele começou a falar muito, então ele contava muito o que acontecia na Estilo, ele contava da coisa das regras, e um dia a gente se viu em casa, super estressado, imagina, né? Já fazia um tempão que a gente estava os 3 em casa, sem sair, sem saber o que ia acontecer, ele fazendo 2 anos, desafiando, criando muita autonomia, querendo o mundo. Aí um dia ele fez alguma coisa que não podia, e eu falei, olha só, o Júlio já não disse que não pode fazer isso?
E ele parou e me olhou e falou, mamãe, o Júlio falou que não pode. Eu falei, então a gente não vai fazer isso aqui também. Acho que era bater, alguma coisa que ele fez, assim. E funcionou. E eu falei, bom, tem alguma coisa que tá costa, né? Tem alguma coisa que nesse 1 mês e meio que ele ficou na Estilo, enganchou, a gente vai precisar fazer esse esforço para manter isso enganchado, né? Então, acho que fora do espaço, para o Tomé, né, no alto dos seus 2 anos, eu acho que foram ficando essas referências, sabe? Os adultos, as regras, a questão de um espaço que era dele, das rotinas dele, isso ficou muito para ele, assim, para além do espaço. Desculpa. E como né, Cássia e Suzana aqui, a gente, no final, as coisas que ficam, né, na relação da escola, ou que deveriam ficar, né, são sempre as relações de amor, né, sempre as relações de afeto. E você falou do Júlio, para quem está aí assistindo a gente e não conhece, o Júlio é uma joia da Estilo, um professor incrível que todo mundo merece ter. E eu acho que, lembrando assim do Júlio, né, nos tempos pré-pandêmicos, né, o Júlio traz muito essa essência do ser e do estar na escola, da poesia de ser e estar na escola, né, de despertar um sentimento que é um sentimento de generosidade, de amor. E depois de tanto tempo, né, tantas viradas de página de calendário, o que está na memória das crianças é o sentido desse, ainda que seja um curto período de tempo, é o sentido que afirmava que a criança na escola, longe da família, está construindo intimidade, está construindo uma estrutura que é uma estrutura de dentro, que começa a nascer com amor. E, Suzana, aí você que está há tanto tempo na escola, que já viveu tantos afetos e já foi afetada de tantas formas, e nos afetou também de tantas formas, né? Com 2 crianças, com 2 filhas, como foi esse começo de pandemia, assim? Como que você conseguiu agenciar 2 atmosferas tão diferentes, né? Porque uma atmosfera da educação infantil e a outra atmosfera do ensino fundamental. Portanto, algo mais ritualizado, mais formalizado, mais objetivo. E outra coisa que a gente estava tentando entender, né? Os corpos das crianças para fazer acontecer. Me conta como que... Quer dizer, conta para todo mundo, né? Claro. Antes de começar, Marcelo, eu vou contar uma história do Júlio. Esses dias, acho que a Sofia foi aluna do Júlio no G2, ela está no G5, 5 anos hoje, e esses dias a gente estava saindo do carro, do nada, assim, ela falou para mim assim, mãe, sabia que o Júlio levou para casa dele os peixinhos da Estilo? Aí eu falei assim, filha, por quê? Mãe, coronavírus, como os peixes vão comer sozinhos na escola? Então, assim, ela tinha referência de que nas férias o Júlio levava o peixe para a escola, para casa dele. É claro que o Júlio levou os peixes para casa dele no coronavírus, né? Então, né, não é só uma referência, olha o afeto, né? Ela tem a consciência de que o Júlio está cuidando do peixe, né? Dá até arrepio aqui na gente. E não foi fácil, Marcelo, organizar essa rotina, né? Eu e o Wilson trabalhando de casa, cada um com seus horários e suas rotinas. A Sara, que está no 3º ano, a Sara é super certinha e quer fazer tudo o melhor impossível. E a Sofia é um pouco mais desencanada. A gente conseguir organizar assim, primeiro não tem 4 laptops, né? Não tem 4 computadores. Como que a gente faz, né? Aí a sorte é de conseguir um emprestado com a ONG da minha irmã, que não está usando os laptops, conseguimos 2 laptops para as duas, um para cada uma, para cada... O Wilson trabalhar no dele, eu trabalhar no meu, a gente se organizou, o Wilson acompanha a aula da Sofia, das 9 às 10, e eu fico próximo da Sara. Ela tem aula das 9 ao meio-dia, começou 1 hora, das 9 às 10, e muito interessante a gente no grupo de mães se organizando e fazendo uma rotina de quem ia acompanhar a aula cada dia, e fazer um resumo no chat das mães do que tinha acontecido, do que a gente precisava saber,
de qual página tinha que reler com eles, do que tinha que reforçar de matéria, até que depois da primeira semana, as crianças não queriam a gente do lado, e cada vez que tinha uma mãe, o chilique era na casa daquela mãe que tentou acompanhar a aula, né? Então, a gente percebeu que isso não ia funcionar e não era necessário. A gente tinha que estar meio perto para ajudar com tecnologia. E eu acho que todo mundo patinou no começo, e essa cocriação, esse diálogo que a Estilo abre, né? E o objetivo da Estilo de não ser passar o conteúdo, mas sim de acolher as famílias, de acolher as crianças, de falar, não está tudo bem, mas está tudo bem, né? Estamos todos aqui, podemos nos apoiar, foi fundamental, porque achar esse equilíbrio, aí eu vou dizer que mais para o fundamental, né, mais para o terceiro ano, foi semana a semana, e eu acho que até hoje é semana a semana, que tem semana que rola melhor e tem semana que não, né? Porque é todo mundo ser humano, então... tem mais histórias para contar, mas vou deixar você na próxima comentário e tal. Mas para mim é isso, né? É afeto, é amor, é boa vontade de todos os lados, é viver um dia de cada vez e fazer o que dá, né? E também não querer ser super-herói e falar, puta, ela vai ter que acabar o terceiro ano sabendo a tabuada, né? E eu quero que a Sofia acabe o G5 já pré-silábica. Não vai, e tudo bem, porque um dia ela vai saber fazer conta, e um dia a outra vai saber ler e escrever, e tá tudo bem, né? A gente tem que conseguir ter sanidade mental, acho que essa era a prioridade aqui em casa, né? Aí, que bom que você está falando isso, porque agora nessa altura do campeonato, e gente, olha, quem está assistindo também, hoje a gente está com problemas de conexão aqui, então talvez, bom, todo mundo sabe, né? A gente vai travar algum de nós, a gente se ajuda, tá bom? Mas, que bom que você falou disso, porque depois de tanto tempo, né, Suzana e Cássia, a gente, né, 9 meses vivendo o contexto da virtualidade, a gente passou por diversos momentos. As famílias, no começo da pandemia, estavam muito preocupadas com calendário escolar, cronograma, atividades pedagógicas, atenção, concentração, conteúdo. E hoje as pessoas estão preocupadas com um equilíbrio emocional, né? Porque as crianças estão cansadas da tela, elas estão cansadas desse contexto, e não significa especificamente que elas estejam cansadas das aulas ou da forma como o professor e a professora se comunicam, né? Tá todo mundo tentando fazer o melhor, as escolas estão tentando fazer o melhor, os professores e professoras estão fazendo o melhor, o que podem fazer. Mas as crianças estão cansadas de ficar 1, 2, 3, sei lá, 4 horas na frente dos computadores. Tem famílias, inclusive lá na Estilo, que estão já pedindo para a gente reduzir um pouco a carga horária das crianças para mostrar para todo mundo que, assim, de fato, todo mundo entendeu que agora a gente precisa sair com o mínimo de equilíbrio emocional, né? E eu acho que tem o equilíbrio emocional das crianças, o equilíbrio emocional das famílias. Cássia, como que você, né, sua família, junto com, ajudam o Tomé nessa perspectiva futura de voltar ou não voltar? Como que vocês reativam a memória dele? Conta um pouco aqui para todo mundo como que você equilibra emocionalmente o Tomé nessa falta do convívio presencial. Uhum. Eu estava aqui pensando, né, estava ouvindo a Suzane pensando que o Tomé não tem essa questão do conteúdo, né, no G2, né, isso não está posto, e o que eu achei que fosse ser, que bom, isso vai facilitar para mim, para o André, que é o meu marido, se por um lado facilita, por outro, põe um outro desafio, que é como é que eu mantenho o vínculo dele com a escola, né, de uma criança tão pequena e que não tem essa materialidade da escola, né. Ao mesmo tempo, acho que desde o começo, para o nosso equilíbrio, né, meu e do meu marido, a gente foi se dando conta que ele precisava ter garantido esse lugar, né, porque acho que essa foi, para falar das partes difíceis, acho que essa foi uma das partes mais difíceis e mais tristes dentro do nosso cenário super privilegiado, enfim, da pandemia, foi ele perder um lugar que era dele em particular, dele sem os pais.
Foi, de repente, ele tá 24 horas por dia com 2 adultos atolados de trabalho, angustiados, sem paciência, e sermos os únicos. Ele tinha nós dois, assim, né? E a gente falava, a gente precisa que ele tenha essa referência, por mais etérea e virtual que seja. A gente precisa, para o nosso equilíbrio, para pensar que a gente não está sozinho nessa, né? Então, acho que foi muito importante para a gente a presença da Estilo, né? Então, tanto no virtual quanto nos kits, a gente foi fazendo muita questão de fazer o kit fazer parte do dia, assim. Eu lembro que o primeiro kit que a gente recebeu foi o kit areia. O André olhou para mim e falou, se a gente morasse num apartamento, eu juro que eu ia devolver, porque era um monte de areia, né? Beleza, vamos lá. E aí ele ficou lembrando do que ele fazia. Então, eu acho que esse momento da referência, de que ele tem esse espaço, né? De que ele tem esse espaço que é dele, então, de colocar o uniforme, sempre quer no dia da aula colocar o uniforme. Tem dia que ele não quer entrar, mas o dia que ele quer colocar. Para a gente, acho que é um jeito de manter o equilíbrio, o nosso, né? E aí a gente estando bem, vendo que para ele também é muito fundamental, porque de algum jeito ele vai mantendo isso que era dele, ainda que com uma presença maciça, né? Porque mesmo, por exemplo, nos encontros virtuais, a gente fica o tempo todo do lado, porque eles são muito pequenos, então abre o microfone, fecha o microfone, faz capoeira, faz tudo muito junto com eles, né? Mas para a gente, acho que o que ficou muito marcado é que a gente precisava conseguir manter a escola como esse lugar de referência para ele, como um outro lugar, um lugar que ele tem, que ele não está indo, mas que ele tem, que é dele, né? Então, a gente quis muito ir quando teve os carimbos, né? Que ele recebeu os kits para fazer os carimbos, e aí foi muito engraçado, porque ele entrou na escola muito ressabiado, porque ao mesmo tempo que era o espaço dele, era um espaço, ele não tem ninguém aqui, ele falava que também era um espaço vazio, né? Que foi estranho para ele, até ele conseguir lembrar e poder brincar e se divertir. Então, acho que a gente, enfim, estou indo para mil caminhos, Marcelo, mas acho que a gente foi pensando um pouco isso. E o que a gente tem conversado um pouco com ele é que, e isso é para tudo, né? Várias coisas ele tem vontade de fazer, e o nome que a gente deu lá em casa é Quando o Bichinho Passar. Quando o bichinho passar, a gente vai poder fazer isso, né? E agora, acho que teve esse momento na troca do semestre em que o G2 encontra o G3 e que tem sido muito legal, porque também tem uma coisa de que quando o bichinho passar e ele puder voltar, ele já conhece as pessoas do G3, ele já vai ter 3 anos, né? Um pouco construindo com ele essa perspectiva, que sempre foi muito difícil para todo mundo, porque a gente estava sem perspectiva, a gente não sabia quando isso ia ser, né? Mas acho que foi um pouco... O que a gente tinha era, esse precisa continuar sendo o espaço dele, ele precisa continuar sabendo que ele tem um outro espaço sem ser esse nosso aqui. E aí, para a gente explicar também os kits que a Cássia falou, são presentes ou presença da Estilo na casa das famílias. A gente monta umas sacolas, uns embrulhos, e deixa elementos da escola e elementos que fazem parte do cotidiano das crianças semanalmente na casa das famílias da educação infantil, justamente para as crianças terem um pouco essa concretude do objeto afetivo, né? Como as crianças que levam para a escola os ursinhos de pelúcia, as coisas, os travesseirinhos de casa, a gente quis fazer esse outro lado, só que daí a gente leva até a casa de todas as famílias. Então, é um trabalho muito, muito lindo e muito gostoso de ver o impacto. Mas é interessante você falar do negócio da areia. Eu acho engraçado. Eu queria muito ser uma mosquinha e ver como as famílias recebem, né? Um montão de tampinha, as massinhas, areia, tinta, dentro do apartamento, depois de 6 meses trancados. Como que vocês recebem isso, né? Toda escola tem um pouco de sadomasoquismo, né? Assim, então a gente provoca um pouco isso também. E Suzana, me conta você, assim, principalmente da gente falando um pouco de como que você ajuda as meninas a entender esse momento que elas estão passando. A Cássia falou do bichinho aí, que é o bichinho do coronavírus, chato pra caramba, mas como que você ajuda
as meninas a entenderem esse momento, e como você também percebeu, assim, ao longo dessa jornada nossa, né, como que você foi percebendo também as mudanças, assim, de clima delas em relação à escola, à saudade? A gente aqui, porque até elas escutam, né? Então, às vezes, uma televisão ligada, um jornal, e elas já têm um pouco mais de clareza, a gente explicou que tinha uma doença que contaminava as pessoas, então a gente tinha que ficar dentro de casa, que a gente tinha que se proteger. E aí eu expliquei, falei, ó, surgiu que nem a gripe, que nem a gente toma vacina, vou inventar a vacina, e não sei de onde a Sara já tinha ouvido. Mãe, não é nada disso, foi o homem que comeu o morcego que passou a doença e os chineses que espalharam para o mundo. Eu falei, Sara, é uma suposição, né? A gente não tem evidência que é isso, mas ela foi explicando para a Sofia isso. Então, aqui elas falam muito claramente, né? A gente não pode fazer isso por conta do coronavírus. Ah, é o coronavírus. O que mais sente falta é o convívio social. Então, eu acho que a coisa da tela, de ter a rotina de 9 horas da manhã, liga o computador, com a Sofia tem a rotina com a Luísa, né? Ô, Luísa, né? A Sofia fala de roda, de calendário, e é interessante porque a classe da Sofia começou com 5 alunos no começo do ano. E eu, no final do ano passado, conversei com a Mária e falei assim, Mária, você me garante que vai ter um G5? Te garanto, com 2 alunos vai ter um G5. Eu falei, eu não vou mudar ela para de tarde, você me garante? Garanto. Ela vai ter só 5 amiguinhos, que difícil, as classes da Sara sempre foram muito grandes, 15, 20, né, que é o limite da estilo, e foi uma bênção a gente ter, agora está com 7, foi uma bênção a gente ter menos crianças, porque agora todas têm um lugar de fala. Eu sei que em turmas maiores vocês dividiram, mas na turma dela não foi necessário, e rola super bem a rotina. Com a Sara também rola bem a rotina, mas elas sentem muita falta dos amigos, muita falta do social. E essa coisa que a Cássia disse, né? Um ambiente só delas, onde não tenha o olhar dos pais. E elas eram crianças muito independentes. Eu e o Wilson trabalhando o dia inteiro, segunda e quarta os avós pegavam de tarde, terça e quinta iam sozinha de perua para a academia. Então, sempre foram crianças muito independentes e já voando por aí. De repente, elas estão embaixo do nosso olhar, é o efeito porco-espinho, né? Não pode ficar perto demais, senão espeta, não pode ficar longe demais, senão morre de frio. A gente está espetando pra caramba, porque tá perto demais. E elas encontraram um jeito de socializar que virou o quintal, que é aquele jogo do PKXD ou do Minecraft, um desses jogos, e que no começo a regra aqui era não joga de meio de semana, só pode jogar de fim de semana. E isso virou o quintal, Marcelo. É uma coisa tão arrepiante de ver que as crianças acabam a aula e vai todo mundo para o iPad ou para o próprio computador com o seu avatarzinho jogar PKXD. E eles apostam corrida, eles brincam de esconde-esconde, eles brincam de pega-pega, no virtual. Então, eles encontraram um jeito de socializar. E mãe, sai daqui que eu estou jogando no PKXD. Tipo, eu estou no quintal. Não vem falar comigo, né? Então, a gente inverteu. Agora pode jogar 1 hora e meia por dia de semana e não pode jogar de fim de semana porque está com a gente e faz atividades mais lúdicas, né? Então, eu acho que essa flexibilidade, essa adaptação, para concluir, elas sentem muita falta dos amigos, Marcelo, muita falta. E aí, quando a gente, né, teve a questão dos carimbos, a gente também foi na escola, buscar material, buscar as plantas... arrepia de ver a emoção delas de estar de volta na escola e poder ver os amigos. E assim, a gente começou a tentar socializar um pouco mais, porque, né, com todas as restrições, com todos os cuidados, também um amiguinho aqui fica dentro de casa de máscara. Eu falei, imagina que elas vão ficar dentro de casa de máscara. Liga para a mãe do amiguinho, você topa, que vem aqui, distanciamento, brinca só lá embaixo, de máscara, topo. Gente, transformou a vida, né? De pelo menos ter um amiguinho que veio na semana passada, um amiguinho que veio essa semana. Elas precisam de gente, elas precisam de contato, né? E isso é o que está mais fazendo falta. Obviamente que os símbolos ajudam muito, e os rituais, né? Estamos fazendo comida e cultura toda sexta-feira, a gente janta a comida da comida e cultura, tem todos os rituais. O kit, a Sara morre de ciúmes que ela não tem kit afeto.
cadê o meu kit afeto? Eu falei, não, Sara, você tem outras coisas, né? O kit afeto é da Sofia, e tem briga para abrir o kit afeto aqui em casa, né? Então, eu acho que assim a gente foi tentando se equilibrar, mas o humor, ele tem altos e baixos, né? Porque tá todo mundo sentindo falta de gente, né? Sentindo falta de contato. Né? E isso que é o mais delicado, né? Porque agora a gente vive um momento, né? Às vésperas do anúncio aqui em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo ainda não fez nenhum pronunciamento sobre a volta às aulas nesse modelo presencial, mas me parece que amanhã vai ter algum anúncio. As aulas presenciais de conteúdo provavelmente não voltarão tão logo, ou talvez não voltem esse ano, mas de alguma forma o prefeito vai autorizar as escolas a abrirem seus espaços para atividades extracurriculares, que é mais ou menos dizer que, bom, a gente entende que a presença na escola hoje tem de ser prioritária e não tanto o conteúdo, que foi a decisão que a Estilo fez, né, há 2 semanas, de não voltar com o conteúdo para dentro da escola, para o presencial, por a gente entender que seria muita coisa para a escola e para as crianças assimilarem em pouco tempo, com muitas regras, né? Então, se de fato essa presença nos for permitida, com certeza quem vai sair ganhando nisso somos nós, né? Pais, mães, crianças, educadores e educadoras, né? Com todos os cuidados e com todas as coisas que a gente deve fazer, né, no contato social. Mas eu queria falar um pouco dos sustos, assim, né? Que vocês, eu fico imaginando que seja. Eu me lembro quando a gente começou a ouvir, né, que putz, talvez fechem as escolas, talvez. E aí não decidiam, queriam deixar para que as escolas tomassem suas decisões, o governo meio em cima do muro, né, querendo jogar no nosso colo a responsabilidade de fechar, e de repente, bom, baixou uma lei dizendo, semana que vem fecha. Como é que foi? E daí, bom, daí a gente entrou, a gente antecipou as férias na esperança de que talvez a gente pudesse voltar em maio, né, então a gente antecipou as férias para abril. E daí, no meio de abril, quando a gente viu que não ia voltar em maio, a gente correu para montar um online, que fosse um online que minimamente desse conta, né, de um período curto de tempo do conteúdo. Mas daí, assim, eu quero saber, assim, primeiro dia de aula online, assim, quais foram os sustos que vocês levaram, assim, dos primeiros dias, primeiros momentos, primeiro mês? O susto que eu digo assim, é falar, como que você foi caindo a ficha em vocês de que talvez não fosse dar certo, que se vocês viram alguma dificuldade, previram alguma dificuldade? Cássia, quer falar? Tá, vou começar. Acho que quando eu soube da online, a reação foi, ferrou. Não vai funcionar, ele tem 2 anos, não vai acontecer. A gente vai tentar, mas não vai acontecer. E olha que ele está acostumado, eu tenho família no interior, ele fala bastante por aí via, mas falei, não vai dar certo. Aí no primeiro dia a gente montou, falamos, bom, estratégias, né? Vamos colocar na TV, que é grande, a gente conecta o computador na TV e vai rolar. Entrou, as crianças entraram, o Júlio entrou, ele começou a correr pela sala. E ele passou meia hora correndo sem parar. E eu falei, isso aqui não vai funcionar. Não vai dar certo. E corria para a cozinha e voltava para a sala. E corria para a cozinha e voltava para a sala. Bom, tá bom. Próximo dia, vamos tirar da sala. A sala foi muito. Vamos para o quarto dele. Aí vai para o quarto dele, tela menor. O som estourado. Ele não escutava. Ele deitava. Eu falava, cara, isso não vai funcionar. No fim, acho que a gente foi fazendo isso aos poucos. Assim, bom, o som não pode estar assim. Vamos pôr a caixinha de som. Tá, vamos colocar o mouse. E aí fomos dando um jeito e, para nossa surpresa, foi funcionando. Ele sentava, ele fazia a roda, o Júlio mandava guardar os brinquedos, ele guardava o brinquedo, ele sentava, ele cantava, ele pedia música, ele fazia o calendário, ele desenhava. Foi funcionando de um jeito que a gente foi ficando assim, tipo, uou, funciona. Foi um susto também ver que funcionava, porque a gente falou, né? E ele super afim, e ia e fazia.
E a gente super inadequado, né? Eu estava brincando com o André, meu marido, o nome da live, santo de casa faz milagre, não só não faz, como atrapalha bem, às vezes, né? Então, ele fazendo qualquer coisa, e eu, filho, senta, filho, não sei o quê. Uma hora eu falei, gente, que chata, né? Tipo, fica quieta, só mexe no mouse, sabe? Para de ser chata. O cara tem 2 anos e está na escola, fica na sua, não é o teu espaço. Era difícil para a gente, acho que esse foi um outro susto. Qual é o nosso espaço, né? Qual é o nosso lugar nesse espaço? Não tem, não era nem para a gente estar ali, né? Então, acho que a gente foi tendo que se encaixar, se descobrir, né? É um super esforço, né? Em julho, a gente parou, eu e o André, a gente se olhou e falou, cara, a gente aguenta mais um semestre? Porque é uma hora que a gente tem que parar e programar e ficar ali, né? E aí tem um dia que é com argila, e aí você tem que fazer argila com ele e não deixar ele pôr a mão no computador. E ficar em pânico, porque vai cair a água, claro, no computador. Não, mas agora vai ter comida e cultura. Puxa, então vamos, que vai ter comida e cultura. E aí a gente está super feliz, né? Nas alterações de humor que a gente fala das crianças, mas as nossas também estão ali, né? Super feliz, o Tomé adora comida e cultura. Vamos fazer pão, vamos fazer pão. Eu viro para pegar um negócio, quando eu vejo ele tá com o cotovelo na massa, a mão na tela do computador, e eu com a mão suja da massa do pão, e eu fazia... Quem que eu pego primeiro? Ele, o computador, o mouse. Ele queria falar, eu não conseguia abrir o microfone porque a mão suja. É o caos, assim, tem dias que e tá funcionando, né? E sempre que tá funcionando, só que é o caos, né? Você fala, gente... Nesse dia eu lembro que o André teve um intervalo, eu falei, pelo amor de Deus, lava ele, para eu poder lavar minha mão e voltar para mexer aqui, porque era pão pela casa inteira, né? Então, é isso, acho que foram muitos sustos, acho que é bastante esforço, acho que principalmente na idade dele, não só, mas acho que na idade dele que a gente tem que estar muito presente, né? Requer aí né? Não vou ser aqui falar, é super legal, só. Não, requer, acho que, né? Outro dia eu estava lá fazendo capoeira. mas acho que é muito legal ver como funcionou. Acho que esse foi o susto mais gostoso, assim, como ele de fato aproveita esse espaço, assim. E a gente achou que não ia acontecer. E que interessante, né? Porque a gente tem os professores e professoras, junto com as coordenações, né, Mária, Thaís, Luiz, eles se debruçam muito nesse planejamento, tentando criar todos os cenários possíveis do envolvimento das crianças, porque quando você está na sala de aula, tem um depoimento de professor, né, quando você está na sala de aula, você conduz um pouco a tua fala, a tua intensidade, a tua potência, de acordo com a reação das crianças. E não é só uma reação de concordância, né? É uma reação que sente, essa coisa que corre, não fica sentado na cadeira. Você vai modulando, né, a tua entrada. E quando você perde isso, né, quando isso é tirado de você, é muito estranho, né? É muito doído para professores e professoras, né? É muito difícil, né? E é impressionante como essa perspectiva do dar certo, né? Do susto bom, ele é relativo, né? E ele vai de família para família, porque eu escuto de famílias que falam, puta, meu filho não fica na frente do computador, ele não gosta, ele agacha. Eu vou dar um exemplo do meu filho, do Henrique. O Henrique, ele está produzindo textos e está fazendo e se interessando por coisas que no presencial ele não se interessava, só que lá na frente do computador ele vai assim, né? Ele vai sumindo da coisa. Ele parece que ele não... Então dá a impressão, para quem está aqui, eu que estou aqui do lado dele, a Gabi, que a minha esposa está também do lado dele, dá a impressão que ele não está se envolvendo, mas aí você começa a ver como que os impactos, eles não são tão palpáveis, como a gente espera, né? Então, eu estou falando aqui do susto de um pai, esse é o susto. Tem coisas que a gente não consegue medir nem como professor, professora, e nem como pai, nem como mãe. As crianças simplesmente despertam isso para a gente. E, com certeza, vem muito disso que é o computador tem isso, né? As crianças captam as mensagens e a gente acha que elas desligam quando abaixam a tela. Não, a coisa continua funcionando aqui. O impacto, ele também é presente. Diferentemente, lógico, do presencial. E você, Suzana, conta aí.
Então, aqui acho que o primeiro susto foi, né? Equipamento, como que a gente vai se organizar? Não dá para fazer aula no iPad, no celular, não tem 4 computadores, né? Como que a gente vai se organizar? Depois que conseguimos se organizar com isso, assim, eu acho que essa questão de ficar fora da aula só observando, para mim é mais difícil, né? Eu sou mais intrometida, então é bom o jeito que a gente se dividiu, o Wilson com a Sofia, eu com a Sara. Ao longo de poucas semanas, a Sofia pegou fluência com o computador e ela adora ficar no chat, manda letras e emojis e adora, aprendeu a mexer nas coisas do computador e se sente super autônoma, então liga a câmera, desliga a câmera, tá super curtindo. A Sara entra em pânico quando a internet cai, então assim, liga o computador, a internet começa a oscilar, eu tenho uma reunião importante, estou fazendo a reunião, né, no quarto do lado dela, eu estou vendo ela, cai a internet, é como se o mundo fosse acabar, assim, filha, você já não entendeu o que a Luciana está explicando? A gente vai voltar, calma, né? E outra coisa que é interessante de pânicos, né? Na aula, ela termina e ela lê muito na aula, porque ela acaba as tarefas e as outras crianças estão fazendo e ela fica lendo. E no online, as crianças começavam no chat, acabei. Ela entrava em pânico e falava assim, mãe, como que eu não acabei? Todo mundo já acabou. E aí eu tive que fazer uma conversa com a Luciana, falou assim, Lu, você pode conversar com a Sara, que tudo bem, cada um tem seu tempo. E ela conversou e falou assim, Sara, você não acabou o como, né? O como você está fazendo, o como a outra criança está fazendo. Eu vou checar a sua lição, eu vou checar a lição da outra criança. Então, relaxa, não precisa entrar nessa afobação de que o outro acabou e você não acabou. Então, a gente começou a ter que fazer uns rituais, assim. Eu combinava com ela assim, os exercícios de aula você não vai fazer, porque ela entrava em pânico. Então, você não vai fazer os exercícios de aula. Aí eu acendia uma vela com ela antes da aula, fazia exercício de respiração. Ela ficava com um japamala na mão, então na hora que estava todo mundo fazendo exercício, ela ficava contando as bolinhas do japamala. E eu combinei com a Luciana, Lu, ela não vai fazer durante a aula, porque ela se desorganiza. E aí, depois da aula, ela pegava e fazia sozinha, nem precisava acompanhar. Ela pegava, abria no mural o que tinha feito e fazia tranquilamente. Mas aquela pressão fazia muito mal para ela. E com o tempo isso foi se ajustando, ela começou a perceber, não, mãe, eu vou fazer. Eu fiz na aula, ó. Eu não fui a primeira a acabar, mas eu fiz, então, tá vendo? Tá tudo bem, né? Então, eu acho que também conseguir ter esse diálogo com a escola, né? Teve momentos que eu falava, ó, escutando outras amigas, eu falava, graças a Deus que a gente está na Estilo, porque se fosse uma outra escola e eu falasse para a professora, a minha filha não vai fazer as lições durante a aula, você vai pedir para escrever 3 linhas sobre o texto da Cora Coralina, e ela não vai fazer, tudo bem, ela vai fazer depois? Como assim vai fazer depois, né? A Cássia falou no começo que as regras foram importantes para o Tomé, né? E eu pensei na minha cabeça aqui, para mim, o contraponto, né? A flexibilidade é importante para mim na Estilo, o afeto, né? Lógico que os combinados... Mas é legal, né, Suzana? Porque pode ser construído com a professora dela, né? Então, é um combinado, né? Nesse sentido, que tem algo que é legal pensar, né? Que os combinados precisaram ser refeitos, né? Então, eu acho que os sustos, eu acho que eles foram mais emocionais, assim. A Sofia não curte fazer o calendário, tipo, ela não quer desenhar o calendário, não quer fazer o calendário. E começou com umas coisas assim de, mãe, tudo bem se eu não gosto do desenho do fulano? Mãe, tudo bem se eu não tô gostando do cabelo do fulano? Mãe, o lugar onde a Luísa tá hoje, eu não gostei dessa parede onde ela tá aparecendo. E às vezes ela falava isso com o microfone aberto, e às vezes com o microfone fechado. O Wilson queria morrer, falava, gente, a mãe do Fabrício ali ouvindo que ela não gostou, que o Fabrício tá sem blusa, né? Ai, meu Deus, onde a gente vai se enfiar? E até tive conversas com a Luísa, assim, ela tá procurando limite, ela quer ouvir um não, né? Não, tudo bem você não gostar de um monte de coisa. Vamos olhar o que você gosta e não o que você não gosta, né? Então acho que teve vários momentos que funcionou e vários momentos que não funcionaram e que foram sustos, né? E histórias que a gente foi passando. Acho que uma das melhores foi o Wilson tinha uma reunião, eu tinha uma reunião e era dia de nhoque na Comida e Cultura. E a Sara estava louca para fazer o nhoque e eu e o Wilson não nos conversamos, que os dois tinham a reunião no mesmo horário. E eu falei para ele, a minha vai até 6h30,
eu vou começar a aula de comida e cultura e eu vou fazer nhoque na reunião. Então, eu estava de fone de ouvido, com o celular na mão, na reunião, ouvindo com o outro ouvido a aula da comida e cultura e fazendo a massa do nhoque, com a Sara do meu lado, falando para os ingredientes, né? E ela falava, mãe, agora é o sal. Aí eu punha o sal e ajudava ela a amassar. Então, a gente tem vários sustos, né, para contar no caminho, mas no fim dá certo, né? Eu acho que no fim conversando dá certo. Eu acho que esse é o segredo, né? Assim, e tem uma coisa que eu acho que todo mundo aprendeu, e a gente, como comunidade, né, de escola, com família, a gente precisa lembrar que a gente aprendeu isso, né? A gente aprendeu a se escutar, a gente aprendeu a assumir os nossos erros, a gente aprendeu a lidar com aquilo que não dá certo, no mínimo com humor, né? Mas também com muita generosidade e compaixão, porque todo mundo tentou acertar, assim, essa seriedade que gira em torno da concepção da escola, né? A escola como lugar, o tempo do saber, o lugar da perfeição, todo mundo fala corretamente, todo mundo escreve corretamente, tudo dá sempre certo, tudo é controlado, é uma grande mentira. Na verdade, sempre foi uma grande mentira. E o online veio para mostrar isso, que a sala de aula, ela é esse caos potente, que é o caos que vocês vivem. Vocês estão lá nesse contexto do trabalho de vocês, com o fone de ouvido, fazendo a massa do nhoque, e a sala de aula é isso. Assim, todas as crianças são esses ingredientes que a gente precisa misturar para formar um grupo, que a gente precisa cuidar individualmente para não errar a mão dos sabores. A sala de aula, como diria um educador, o Rubem Alves, é uma cozinha mesmo. Não tem jeito, né? E nessa cozinha a gente precisa equilibrar todos os ingredientes para conseguir dar certo. Eu gostei da imagem que vocês criaram, porque vocês duas deram o mesmo exemplo da comida e cultura. Ari e a Pri, que são responsáveis por essa magia de transformar a escola em alimento para a alma, né? Que são as professoras de comida e cultura da gente. E aí, assim, eu fiquei pensando muito nessa fala aqui, que é uma fala muito emocionante que você disse, Suzana, e eu compartilhei com a equipe, quando você disse que, bom, a pandemia é terrível, tudo mais, mas não tem um lugar melhor para passar a pandemia do que a estilo de aprender. Eu queria ouvir mais. Eu acho que os professores... Marcelo, aquele dia eu estava tão... acho que eu precisava de afeto no dia que eu te escrevi, né? Era uma coisa assim de, cara, tá tudo dando errado, e aquele dia que a reunião não dá certo, o computador desliga, a internet não dá certo, as duas dão chilique, não sai o almoço, sabe aquele dia caos? E aí você para pensar e fala assim, nossa, ainda bem que eu tô aqui, né? Porque se eu... conversar com a Luísa e falar, preciso de uma ajuda aqui com a Sofia, com esse tema, conversar com a Luciana e falar, me ajuda com a Sara nesse outro lado, porque não está funcionando, eu falar não está dando certo. Eu tenho tanto apoio, né? E quando eu faço uma retrospectiva de todos esses quase 8 anos aí, 7 anos e pouco de estilo, a importância que teve os professores da Sara no momento do nascimento da Sofia, o quanto os coordenadores me ajudaram nessa questão do equilíbrio emocional mesmo, da Sara, de ganhar uma irmã. Eu acho que o acolhimento da escola nem é só para mim, para o Wilson e para as meninas. Meus pais são parte da escola, participam das aulas. Meu pai falou numa das aulas da Luísa, da história da geleia de morango da avó dele. Todas as mães de amiguinhos que encontram meus pais na porta da escola, quando a gente fala por WhatsApp, ai, que saudade da sua mãe, que saudade do seu pai, manda um beijo. Então, assim, eu acho que é tão parte da gente que eu acho que é o melhor lugar para a gente poder passar a pandemia mesmo, né? E que antes, depois também, né? Que é afeto, é acolhimento, é emoção. Essas aulas de comida e cultura da sexta-feira viram um ritual, assim. Na última sexta-feira a gente não fez. A Sofia, antes de dormir, falou: hoje é sexta-feira, a gente não pode, a gente precisa fazer a comida e cultura. Eu falei, filha, já são 9 horas, hoje não deu, a gente não fez. Não, mãe, hoje é a comida e cultura, né? Por falar nisso, hoje é aniversário da Ariela, e fizemos um delicioso bolo de cenoura para a Ariela hoje.
Então, assim, é isso, né, Marcela? Eu acho que é humanidade, né? É humanizar as relações. E eu acho que uma outra coisa que faz com que eu sinta esse afeto é que vocês mostram a vulnerabilidade. Então, quantas vezes você veio, eu até disse, né? Tô sentindo falta de te ouvir, porque no começo era uma live por semana, uma live com os pais, ou call, não lembro qual era o formato, mas a conversa com os pais, de dar satisfação, de dizer a gente está tentando, a gente foi por esse lado, olha, vamos discutir como vai ser a parte financeira, quem precisa, quem não precisa, é um senso de colaboração, 1000 ideias para todo mundo se ajudar. Então, eu acho que vai além do muro da escola, né? Eu acho que é uma coisa de comunidade mesmo, como você vem falando, né? E mostrar a vulnerabilidade, que a escola não é esse castelo, né, encantado, que a gente olha para cima e admira. A gente está construindo os tijolinhos do castelo junto, e está todo mundo com a mão suja lá de cimento e tentando construir o castelo, e vocês mostrando a vulnerabilidade. Cara, não dá. Hoje não está tudo bem, ou hoje a internet caiu, ou a Pri não consegue entrar porque o celular dela não está funcionando. Então, todo mundo assumindo essa vulnerabilidade acolhe, porque você não se sente sozinho de falar, sou eu que não estou conseguindo, sou eu que não estou dando conta, né? É o coletivo tentando acertar. Então, eu acho que é por isso que saíram aquelas palavras, né, naquele dia do e-mail. Que bom, porque a gente, no fim das contas, eu acho que é um sentimento que, no meio de toda essa loucura que a gente vive, né, geracional, eu acho que a Estilo, especificamente, aqui eu só posso falar por nós, não como representante, mas como alguém que vive junto com vocês esse lugar, as belezas e as durezas desse lugar. Eu acho, sim, que a Estilo, nessa vontade de provocar afeto, nessa vontade de provocar memória e sentido, ela nos conforta também, sabe? Ela coloca a gente um pouco com o pé no chão e talvez faça a gente, sabe, vislumbrar algum futuro, vislumbrar o que vai acontecer daqui para frente. Cássia, o que você espera daqui até o final do ano de 2020, da escola, dessa relação com, sei lá, com o que virá, presencial ou espacial? Acho que foi bem importante para mim, até para pensar, né, no que esperar. Acho que foi difícil esperar esse ano, né? A gente passou o ano sem saber o que esperar, e o que dava para esperar e o que não dava para esperar. Acho que eu consegui em algum momento desencanar dessa parte e falar, bom, vai ser por mês o planejamento e tudo bem. Mas acho que o que foi importante para mim, no começo, eu fiquei muito assustada com uma ideia, com uma coisa de, será que eu vou conseguir, acho que variava, né? Será que eu vou conseguir entregar o que a escola está me pedindo? E depois, uma coisa de, será que a escola vai entregar o que a gente precisa, né? E acho que ao longo desse tempo foi possível ir mudando o jeito dessa relação. E acho que eu fui entendendo, eu lembro de uma conversa com a Mara que eu falei, ele não fica 45 minutos na tela, é muito tempo. Ela falou, tá bom. Tipo, tá, ele não precisa ficar. Né? Acho que eu fui entendendo que não tinha a ver, a escola não estava me pedindo alguma coisa que eu tinha que entregar. A gente estava tentando inventar um jeito de estar junto, né? Tanto a escola quanto a gente. Acho importante essa parte que você fala, né, Ana, da vulnerabilidade. Eu acho que isso me afeta também na relação com a Estilo, que vai aparecendo também do outro lado quem está tendo que se inventar. Né? Porque está todo mundo, a verdade é que está todo mundo tendo que se inventar. A gente pode fazer a cara que a gente quiser, de que a gente está ótimo, sabendo o que fazer, que é mentira. Né? Então, acho que o que eu consigo esperar da escola, e que aí eu acho que tanto faz se for presencial ou virtual, porque eu acho que o virtual não está tão virtual assim, tem presença nesse virtual, é companhia, né? É me sentir acompanhada nessa tarefa, porque foi muito difícil esse ano, né? Essa coisa de ser os únicos adultos de uma criança, para mim foi muito duro, assim, foi muito, muito, muito duro, assim. O Tomé tem 2 anos e eu vou vendo que nas várias idades
esse tempo que a gente ficou, que a gente está isolado, acontece muita coisa na vida de uma criança, na nossa mais ou menos, né? Mas na de uma criança é muita coisa. Eu falo, meu Deus, ele tem que compartilhar, eu preciso de companhia nessa tarefa, não dá para ser só eu e meu marido, a gente precisa estar acompanhado, assim. E acho que isso eu encontrei na Estilo. Eu fui me sentindo acompanhada nessa tarefa, ainda que distante, né? E acho que isso é uma das coisas que eu sigo esperando, assim, Marcelo, porque acho que outras coisas vão se anunciando, o Tomé está crescendo, né? Entre as coisas que eu estou esperando um bebê, então temos mais essa novidade para o ano que vem. O Tomé ganhou um irmão no isolamento, não está fácil esse ano dele, não. Mas é engraçado, porque quando eu vou pensando, não, ele tem o lugar dele, né? E o bebê vai nascer e ele vai ter o lugar dele. Isso vai me confortando, assim. Então, acho que vai para das 1000 coisas que eu espero, que eu gostaria que acontecessem até o fim do ano. Acho que a companhia tem sido muito importante, né? Num ano tão que a gente está tão sozinho, de algum jeito, se sentir acompanhado, para mim, tem sido muito precioso, assim. E você, Su? Eu espero que a gente siga se reinventando como comunidade. Eu acho a rotina super importante, porque eu acho que é a única referência de tempo que as crianças têm, né? Então, acho que a rotina funcionou muito bem, né? Eu acho que elas estão encaixadas na rotina. Eu não acho que elas sentem falta, de novo, do conteúdo e da rotina. O que sente falta é da socialização. E que eu acho que a socialização não é uma coisa que a escola pode entregar nesse momento por conta do risco que isso acarreta, né? Mas que a gente pode encontrar a socialização através dos nossos vínculos da escola. Então, que nem eu comentei, né? Será que eu convidar, tá certo ou tá errado convidar o amiguinho para vir aqui? Tá certo ou tá errado marcar de ir na praça, brincar com a máscara? Mas, gente, o que é pior, né? A gente, de repente, dá esses deslizes, que talvez não é o correto, porque a gente deveria estar totalmente fechado dentro de casa, ou enlouquecer porque o porco-espinho está espinhando demais e a gente precisa de um tempo, né? E até eu conversar com a mãe do amiguinho, que é uma delícia. Então, eu acho que isso a escola também oferece, que são as parcerias, os vínculos que estão para além do conteúdo e para além da rotina da escola, né? Então, o que eu espero é que a gente siga fazendo, siga se reinventando, que cada nova ideia é bacana, a plantinha, não só a plantinha, mas o ritual de ir na escola buscar a plantinha, e aí todo mundo se viu, e tá naquele mesmo ambiente, regar a plantinha da escola, esperar a plantinha crescer. Então, eu acho que trazer para o concreto, como vocês vêm trazendo, eu acho que tem vários símbolos que vêm trazendo para o concreto, são importantes, mas manter a rotina e ajudar a gente nessa socialização, ou viabilizar essa socialização, não sendo obrigatório, né? Como o carimbo, como a plantinha, eu acho que é o que eu espero ainda esse ano, né? Eu acho que não dá para esperar muito mais, né? Porque eu acho que está todo mundo cansado, e as próprias crianças estão cansadas, né? Então está todo mundo muito cansado. Então, espero que acabe logo. Acho que é isso, né? Eu também não vejo a hora, mas eu também não vejo a hora de alguma forma, a gente poder restabelecer esse contato, né? A gente sabe que as crianças precisam se encontrar, a gente sabe que as crianças precisam se encontrar na escola, o cuidado que a gente precisa ter, justamente, e que já foi resolvido pela escola, é que esse reencontro ele não vai ter como elemento de costura a aula especificamente, né? Ele vai ser, de fato, a celebração daquilo que as crianças, e daquilo que é a função essencial da escola, que é a socialização. A escola, ela é o símbolo do universo coletivo, da comunidade. Então, quando você tira isso da escola, sobra muito pouco de tudo, né? Sobra muito pouco, porque parece sempre insuficiente o conteúdo, e no final do ano sobra muito pouco a criança dentro de cada uma dessas crianças, né? Porque, na verdade, o que essas crianças diante das telas estão vivendo é um esvaziamento do ser criança, que é o ser da coletividade, né? Então, a gente, de certa forma, essa pandemia, ela não só afastou as crianças da escola como
como instituição, mas afastou as crianças da escola como símbolo da coletividade, do pensar junto, do crescer junto. Então, eu tenho essa esperança de que a gente possa legalmente e não de forma transgressora, que a gente possa se encontrar de novo, ainda que seja por uma cotovelada, que a gente possa se encontrar de novo para reconectar e para, enfim, para se ver. A gente, olha, faltam 5 minutos aqui, fomos avisados, e eu queria que vocês mandassem, assim, um recado para as famílias que estão assistindo a gente, muito do coração, um recado de quem sabe que santo de casa não faz milagre. E quem quer começar? Posso começar. Acho que o meu recado é ser autêntico, ser humano, né? Confiar no outro, se abrir e se apoiar, né? Porque estamos juntos nessa trajetória, né? Eu acho que é um pouco do que a gente encontrou e foi construindo nesse momento difícil para todos os lados, né? A gente sabe que o professor do outro lado também está desconfortável e que os pais do lado de cá estão desconfortáveis e a criança também. Então, acho que é abraçar essa vulnerabilidade, se reinventar junto, com muito amor e coragem, né, Marcelo? Porque eu acho que essa é o tagline desse ano, né? A gente tem que seguir aí. Você nem sabia o que ia acontecer, mas já estávamos dançando amor e coragem no começo do ano. Então, eu acho que é isso, né? É se sentir acolhido, e que eu acho que isso que a escola tem proporcionado para a gente, através dos professores, dos coordenadores, com você e com as famílias que estão com a gente junto, né? Eu acho que esse apoio de entender que não é só na minha casa que acontece, né? De distrair, desenhar, começar a brincar de Lego durante a aula, também é um apoio importante e que deixa um recado para a escola. Os vínculos que a gente constrói não é só com a escola, com as famílias que estão na jornada junto com a gente, são vínculos que a gente constrói para a vida, né? Cássia. Nem sei se é muito um recado, acho que é mais uma vontade de compartilhar alguma coisa que eu fui pensando muito, assim, durante esse ano, que rico né? Não gosto muito de pensar que tem algo de bom dessa pandemia, mas que rico que é poder pensar que as coisas podem caber de vários jeitos, né? E as experiências podem se somar, enfim, porque acho que eu e a Suzana fomos contando de experiências onde a gente consegue estar muito próximo, desse jeito atrapalhado, mas estar junto. Mas isso é um baita esforço, né? E acho que não é todo mundo que consegue, nem daria para ser, né? De repente, a gente viu nossa vida atravessada. Então, né, tenho várias amigas, várias pessoas que só não deu, né? Só não dá para estar desse jeito, só não dá para fazer todas as coisas, só não dá para estar em todos os lugares, que às vezes a gente tenta, né? No celular e na aula. E tudo bem. E isso cabe, né? E isso pode caber. Eu acho que isso, acho que, e pensando todas as coisas das escolas e do virtual, como foi difícil, fui ouvindo outras mães, né? Acho que como é interessante pensar que a gente pode construir um espaço onde cabe a possibilidade de cada um, né? E a impossibilidade também, né? Tanto do nosso lado das famílias quanto do lado da escola, assim, me parece um jeito mais real de estar junto, porque leva em conta o que não funciona, né? E o que não dá para funcionar. Gente, eu quero agradecer vocês duas, foi muito emocionante e revigorante, tenho certeza, não só para mim, que estou lá do outro lado da tela, vamos dizer assim, mas para os professores e professoras que estão escutando, é muito bom ouvir, né, que a vulnerabilidade, que tudo bem ser vulnerável, que tudo bem assumir as impossibilidades, assim, ser quem a gente pode ser, né? E vocês, eu acho que essa mensagem é muito bonita e muito importante para a gente atravessar esses meses que faltam. E aí eu pensando agora
na próxima live, né? Queria convidar vocês duas para assistir, convidar todo mundo que também está assistindo a gente, que vai assistir essa live, essa não live gravada. Na próxima semana, a gente vai receber a Luísa, a professora Luísa e a professora Flor. A Lu é a professora do grupo 5 e a Flor é a professora do primeiro ano. E a gente vai recebê-la semana que vem, daí para falar do lado de quem está aqui, né? Do lado de quem planeja e conta com a imprevisibilidade da ação para sobreviver, vamos dizer assim, né? Porque tem muito disso também, né? Enquanto vocês estão aí, trabalham e fazem a massa da comida e cultura, os professores e professoras estão aqui também com a lousa, com o caderno, com a anotação, tentando observar tudo que está na tela e tudo aquilo que não está na tela. E o nome da live é Tá Tudo Bem, é só a gente que está olhando do outro lado. Essa é a nossa chamada para a próxima semana. Gente, olha, a Mária está aqui, tantas pessoas fizeram comentários, a gente estava num papo tão bom e ficou só como um adorno, assim, para a gente aqui, essas mensagens. A Mária, a Vivi, a Luísa, a Fê, que comentaram, professores e professoras, o Luiz também. Então, um beijo para todo mundo que assiste a gente e um beijo muito grande para vocês. A Mária, inclusive, chegou, eu acho que foi a Mária, eu não sei quem, falou, não, foi a Deia. A Deia falou, a próxima live tem que ser com a Sofia, com a Sara e com o Tomé. O Tomé vem. Se convidar. Vamos ver. Podemos fazer, elas vão topar. Com uma aqui do lado que não quer aparecer, mas tá esperando aqui para me fazer dormir. Então, olha, um beijo, viu, gente? Muito bom. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, muito obrigada. Pela conversa. Tchau. Tchau. Obrigada.